Olá, dando continuidade aí sobre o tema hidratação, hoje eu vou falar sobre como o excesso ou a falta de água pode prejudicar a nossa performance física e mental. Então, atletas de resistência podem apresentar o risco para intoxicação por água e hiponatremia se ingerirem muita água durante seus treinos ou provas. E não foi determinado um limite superior, até porque um indivíduo saudável tem a capacidade de excretar o excesso de água do seu organismo. Porém, essa toxicidade de água foi descrita em alguns indivíduos que ingeriram grandes quantidades de líquidos em um período curto de tempo, excedendo muito a taxa de excreção renal, que é em torno de 700 ml a 1 litro por hora. Então existem alguns tipos de desidratação, como a desidratação com a maior perda de água, que aí haverá um aumento da osmolaridade, chamada também de desidratação hipertônica. Essa desidratação pode acontecer em atividades aquáticas também, como surf, natação em águas abertas, né, em esportes na água, acaba que diminui a sensação de sede e ficam mais suscetíveis a esse tipo de desidratação. E a desidratação com a maior perda de sódio, muito comum nessas atividades mais prolongadas, vai haver aí a hiponatremia, tão conhecida aí por esses atletas, pessoal que pratica maratona, né? Com a diminuição da osmolaridade, chamada de desidratação hipotônica. Então isso pode prejudicar a nossa parte mental também, neuronal, pois os neurônios são células altamente sensíveis às alterações da osmolaridade e podendo acarretar aí vários sinais e sintomas graves que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aí teve um estudo muito interessante publicado no American Journal of Clinical Nutrition, que é o jornal americano de nutrição clínica, em 2016, que eles avaliaram o efeito da desidratação inferior a 1%, muito comum aí na população em geral, que observou alterações de memória, de atenção e, com o passar do tempo, acima de 180 minutos, falta de disposição, sinais e sintomas de ansiedade e depressão. E esse foi o primeiro estudo que mostrou que a hidratação, e nesse caso foi só com a água que eles ofereceram para os participantes lá do estudo, preveniu déficit de atenção, de memória, melhorou o humor e sinais e sintomas de ansiedade e depressão. Olha só que interessante. E até a década de 90 se recomendava beber muita água antes de sentir sede, né? Então os atletas tentavam ficar à frente da desidratação e tomavam muita água em intervalos pequenos regulares ou o máximo que eles podiam tolerar. E à medida que as observações de superidratação aumentavam, o perigo se tornava cada vez mais claros. E isso eles observaram em maratonas, ultramaratonas, provas longas de triatlo como o Ironman. Aí teve um estudo aqui que eles analisaram os atletas na maratona de Boston, uma maratona bem tradicional, né? Se eu não me engano foi a primeira maratona oficial aí da história, que eles avaliaram 13% dos atletas que finalizaram chegaram com um nível crítico de sódio, um nível muito abaixo de sódio. E o fator de risco mais importante para o desenvolvimento da hiponatremia foi o consumo excessivo de líquidos durante a prova. E essa hiponatremia associada ao exercício, ela ocorre dentro ou durante as 24 horas após a atividade física. E embora muitas vezes assintomática, ela pode resultar numa infinidade de sinais e sintomas graves, como para a parte mental, como confusão, convulsões, delírios, náuseas e vômitos, até coma e morte. Pois é, teve gente que já morreu em maratona, né? A própria história da maratona diz aí a lenda que um mensageiro de Atenas foi levar a mensagem, a notícia da vitória do exército de Atenas sobre os persas. E aí ele percorreu da região de Maratona a Atenas, que dá a distância de 40 quilômetros. E aí chegando lá, após ele dar a mensagem, ele entregar a mensagem, ele morreu por exaustão. E inclusive teve uma paciente que relatou uma vez, me contou uma vez, que um parente dela foi participar da maratona e antes de chegar no final, ele passou muito mal e o SAMU teve que levar ele direto
para o hospital. Mas graças a Deus, no meio do caminho ele já foi melhorando, pois já colocou o soro na veia, então ele já foi melhorando, chegou no hospital, já estava bem melhor, já foi logo para casa. E meu pai também participou da sua primeira e única maratona, ele que é faixa preta de karatê, sempre foi um grande atleta, corredor, mas ele corria de 10 a 20 quilômetros no máximo, nunca tinha feito uma maratona e não tinha o acompanhamento que ele tem hoje, né? Eu mesmo era adolescente, ainda não era nutricionista e ele completou a prova, acho que quase 4 horas de prova, mas passou muito mal depois, teve febre à noite e vários sintomas muito ruins, mas depois de alguns dias ele se recuperou bem e ficou bem, graças a Deus. Então, se você quer fazer essas loucuras, né, faça uma loucura consciente. Se quiser ir mais longe, vá acompanhado, não é mesmo? Então é isso por hoje, vou ficando por aqui. Abração a todos e até o próximo vídeo.